Olá, muito bem, estamos aqui para o nosso segundo estudo em Gênesis, o livro dos começos, estudo 2. Hoje vamos falar sobre criados à imagem de Deus. Vamos falar sobre Adão, vamos falar sobre Eva, vamos falar sobre o que a gente pode aprender desse texto onde Deus criou eles, em Gênesis capítulo 2. Já estamos aqui no nosso segundo estudo desse livro e espero que está sendo muito bom para você, como é uma bênção para a minha vida poder estudar esse livro e relembrar algumas coisas e aprender sempre coisas novas daquilo que Deus tem para nos dizer. Vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para o nosso estudo? Senhor, somos tão gratos pela sua palavra ser completa, rica, nos dá a origem do homem, o seu propósito, o seu objetivo e também, ó Deus, até mesmo uma esperança do futuro. Nos ajuda nesse estudo de hoje, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso segundo estudo aqui, hoje nós temos aí o propósito, o alvo da nossa lição. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Nível para você poder compreender que o ser humano não é obra do acaso, não é nem produto da evolução, é uma criação de Deus. Também reconhecer o seu valor próprio. É tão interessante para ver o valor que nós temos, o valor que Deus nos dá, né, por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Somos dotados por Ele de capacidades bem especiais, bem distintas do restante da criação, e refletir sobre o quanto o ser humano tem se afastado do plano original de Deus e as consequências desse comportamento para a nossa vida. Então, o nosso versículo-chave está aqui em Salmo 139, versículo 14, diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Eu acho tão legal essas expressões que o salmista usa, né? Assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Então ele está falando não só da criação do que Deus fez, mas também até mesmo do seu coração, do modo como Deus nos fez. Então, no nosso estudo passado, a gente começou falando que durante grande parte da história da humanidade não havia discussão sobre o primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós temos uma representação de uma pintura de Michelangelo na Capela Sistina, quando o nome da criação, o nome dessa pintura é A Criação de Adão, e isso foi pintado em 1510, por volta do movimento renascentista. E é tão interessante porque Michelangelo, ali onde tem Deus, não dá para ver a imagem completa, mas você pode ver depois na internet, é um cérebro, né? Ele fez um cérebro, um desenho de um cérebro, né, nessa criação de Deus, dando vida para Adão. Mas o que aconteceu? 1859, Charles Darwin apresenta o livro A Origem das Espécies, uma teoria evolucionista que ele apresenta, e a representação então da evolução da espécie humana. Você vê da visão de Michelangelo como mudou e como diminuiu o valor, né, do homem, o que antes era uma criação especial feita por Deus. Agora você tem esses caminhantes, né, chamados caminhantes da evolução do Homo sapiens, do Homo erectus, do Homo sapiensis, e aí vai descendo até chegar no macaco, né, o último ali, aquele chimpanzézinho. Então, com certeza isso diminuiu muito do plano de Deus naquilo que ele estava apresentando quando ele disse que ele fez o homem à sua imagem e sua semelhança. Com certeza não era essa imagem que Deus estava objetivando, mas o homem acabou corrompendo isso com seu pensamento. Então, os 2 primeiros capítulos de Gênesis, eles relatam grandes acontecimentos da criação. Moisés, ele relata um testemunho dado pelo próprio Deus acerca daquilo que ele fez no princípio. Então, o próprio Deus deu para Moisés o relato do início da criação. E aí o capítulo 2, ele é mais específico, é bem mais detalhado quanto à criação do homem e da mulher. No capítulo 1 ele dá um panorama geral, ele apresenta a criação como um todo, de um modo bem objetivo, e um Deus poderoso, ele iria fazer o quê? Não depender de nenhum tempo, nenhuma quantidade de tempo. Embora Deus pudesse fazê-lo, Deus ele mostra o seu poder e a sua grandeza, a sua supremacia, criando tudo. Ele poderia ter feito tudo pronto.
né, de imediato, mas ele faz a coisa num propósito para chegar no último dia da criação. Então ele chega e faz o homem, e aí ele descansa no sétimo dia desse período de criação. O capítulo 2 é mais específico, e aí você tem uma detalhação da criação do homem e da mulher. Ele criou o homem já no capítulo 6, mas o capítulo 2 é como se ele voltasse e vou te dar detalhes dessa criação que foi feita. Então, a criação do homem e da mulher, e também em relação ao propósito de Deus em criá-los. No capítulo 2 ele revela aí os detalhes de como que a mulher foi criada. O que parece não é uma coisa tão demorada. Depois que Deus faz Adão, ele coloca Adão para colocar o nome dos animais, e você pode lembrar do relato bíblico do texto, né, da formação do homem, mas também não, com certeza não foi uma coisa que demorou muito tempo até que Deus criasse a mulher desse momento. Então talvez algo de pouco tempo que Deus já logo em seguida fez a mulher. E então você tem não só o relato da criação deles, mas nós podemos descobrir o propósito pelo qual Deus criou esses dois seres lá no jardim, né, Adão e Eva. E nós recebemos uma explicação mais completa e enfatizando alguns aspectos únicos dessa criação desses dois seres. Enquanto nos outros seres você não tem uma descrição, só fala que Deus fez, o que Deus ordena para que cada um desses seres viventes se reproduza, né, conforme a sua espécie, conforme a cada um da origem. Adão e Eva, Deus tem uma descrição bem distinta, bem específica. É como se Deus dissesse: eu quero agora explicar com bastante carinho, com bastante calma, para você entender que esse ser ele é distinto de todos os outros seres. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a criação do homem, e nós encontramos aí nos versículos 7 até o versículo 17 o relato dessa criação, especialmente o versículo 7. Olha comigo aí em Gênesis 2, versículo 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Gênesis 2:7 afirma que o homem foi constituído pelo sopro de Deus, a sua imagem e sua semelhança. Agora, sendo assim, ele estava destinado a revelar as qualidades do seu Criador e também manter a íntima comunhão com ele. Então, que imagem seria essa? Não é especificamente tratando, esse imago Dei não é questão física, mas é a imagem moral de Deus. Essa distinção que o homem tem dos animais. E em que níveis são? E aí eu quero falar sobre isso agora no desenvolvimento desse estudo. O modo como ele foi criado se distingue dos animais de que maneira, de que forma? Então são 4 áreas distintas. Essa imagem de Deus no homem, esse reflexo de Deus, se você quer usar essa palavra, esse reflexo. Adão, ele era um reflexo de Deus. Olhando para Adão, você poderia perceber como Deus é. Olhando para o homem, você pode ter uma percepção de quem Deus é. Infelizmente, por causa do pecado, essa imagem acabou sendo corrompida, acabou sendo manchada, afetada. Mas Adão, ele era uma representação. Onde é que nós podemos encontrar de novo essa imagem restaurada, essa imagem recuperada? Na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão. Ele é o Adão que conseguiu completar aquilo que Adão não fez, de modo perfeito. Somente sendo Deus fazendo isso. Então isso é uma coisa maravilhosa na Escritura. Você vê como tudo encaixa, né? como tudo se harmoniza. Então eu quero olhar com você esses fatores dessa imagem de Deus, desse reflexo de Deus no homem. De que formas isso aconteceu? Então, primeiramente, um ser natural, né? Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, a constituição do homem do elemento mais simples que existia. O verbo formar, e é interessante essa palavra, ela é usada para referir ao oleiro, né? Aquele homem que trabalhava com o barro, entalhadores que planejam e projetam sua obra de arte. Então o homem ele foi planejado, ele foi objetivado. Essa é a ideia que Deus ele formou, ele não simplesmente foi lá e fez a massinha, como às vezes aparece no filme, né? Não, ele foi desenhado, né? A forma anatomicamente,
fisicamente estruturado por Deus da maneira como nós somos, porque Deus quis assim. Expressa a relação existente entre Deus, o artífice, e o material empregado, o pó da terra. Ele vai e ele junta e ele forma essa pessoa, né, que nesse momento ainda uma figura de barro, né, esse produto desse trabalho. Então é o homem, a obra de Deus. E ele foi formado do material do terreno como os outros animais, mas olha a distinção, ele é moldado pelas próprias mãos do Criador. Então isso é muito interessante, essa ideia de formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem foi feito, foi construído por Deus. Muito precioso isso. E aí nós vemos então não somente o ser natural, mas nota aqui agora o aspecto espiritual. Então o homem tem esses dois aspectos intrínsecos, né? Um ser físico, mas também um ser espiritual. Aqui diz que lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Então você tem aqui esse fôlego da vida que demonstra o quê? Se Deus não tivesse soprado, o homem não teria vida em si mesmo. Ele não teria conseguido por si só encontrar a vida. Então essa é uma coisa incrível no filme de Nárnia, né? O leão, o Aslan, quando ele vai dar vida a seres que estão já inanimados, ele sopra neles e eles voltam a viver. Uma boa ilustração, uma boa representação disso que o texto bíblico nos expressa. E aí, então, diferente dos outros seres criados, o homem se torna uma criação singular. Ele só vive porque Deus diretamente sopra nele o fôlego de vida. Como um ser espiritual, então o homem é capaz de se comunicar, ele é capaz de conhecer, ele é capaz de amar, ele é capaz de confiar, desejar, ter íntima comunhão com Deus, obedecer Deus, mas também ele é livre para exercer ou não essas capacidades. Ele pode decidir, ele pode escolher não fazê-lo. Então, como imagem de Deus, o homem então tem essa liberdade de poder fazer essa escolha, de amar ou não amar, de não comunicar, de não desejar, de não querer ter. É uma escolha que ele pode fazer. Isso é evidenciado naquele desafio que Deus apresenta para Adão e Eva no jardim: de toda árvore que tiver fruto você pode comer, menos dessa. Então envolvia uma escolha, né? Adão poderia escolher não comer ou escolher desobedecer à voz de Deus comendo daquela árvore. Por quê? Porque ele tem em si a imagem de Deus. Então esse ser natural e também essa ligação espiritual que infelizmente o homem perdeu na desobediência. Ele morreu, e o hebraico é uma ênfase ali, ele morrendo morrerás. Ele morreu espiritualmente no momento da desobediência e ele morreu fisicamente depois como consequência do pecado, e por isso todos nós morremos. E a gente vai falar sobre isso no estudo número 3, quando o pecado chega à queda do homem. Também não somente um ser natural, um ser espiritual, mas também um ser racional. Olha que interessante, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então isso envolvia usar aquilo que Deus projetou o homem para usar, para ele planejar como é que ele iria cuidar, de que maneira ele iria administrar esse cuidado de Deus dentro do jardim. Então o homem ele seria o representante de Deus, e o mordomo responsável sobre a terra para fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito dele. Ele foi dotado de expressão, de comunicação, responsabilidade, discernimento, conhecimento, justiça, santidade e espiritualidade e todas as demais coisas que incluem a ideia de personalidade e pessoalidade. Então, nada mais do que fazendo um reflexo de novo de quem Deus é, dos atributos de que Deus tem, que o homem estava apresentando. Alguns chamam de atributos comunicáveis, tudo aquilo que Deus é, que o homem pode transmitir também, refletir de Deus, como essa questão do discernimento, de justiça, de santidade, de espiritualidade. Não só isso, quarta coisa aqui, nessa imagem de Deus, um ser social. Você descobre isso
né? Porque o texto fala, não é bom que o homem esteja só. Mas Adão não estava com Deus lá no jardim? Né? E está com Deus, não está com tudo? Mas Adão ainda olhava e sentia a necessidade de alguém que fosse igual a ele. E aí a gente encontra isso no versículo 18. Adão foi criado para a comunidade e não para o isolamento. Ele é um ser social. Ele cultivava a terra, cuidava, se alimentava das árvores, nomeava os animais, do fruto das árvores, nomeava os animais, convivia em perfeita harmonia com a natureza, desfrutava de comunhão, de companheirismo de Deus. Deus cada dia estava com ele ali, mas ainda precisava de alguém igual a ele, a quem pudesse amar, a quem ele pudesse se dar. Então Deus, ele cria a mulher para ser essa companheira, a quem ele deveria amar, a quem ele deve viver de modo harmônico junto com ela. Então essas são as características, Deus é um ser assim também. E aí nós temos já o relato da criação da mulher, dos versículos 18 até o versículo 23. Na minha Bíblia eu tenho a formação do homem, aqui a formação da mulher. E aí há 3 características bem interessantes da mulher também. A primeira coisa é que ela é igual ao homem. Todos esses atributos que a gente acabou de ver da imagem de Deus em Adão também estão na mulher. Ela não é um ser inferior, ela não é um ser menor do que o homem, por ter sido criado depois. Eu arriscaria para dizer que até é um ser melhor do que o homem, porque foi criado melhor do que o homem, não só do pó da terra, mas da costela de Adão. Então essa auxiliadora, essa expressão é muito bonita no hebraico, que Deus usa para se referir à criação de Eva, auxiliadora idônea. Então essa expressão auxiliadora idônea significa que ela é semelhante a ele, alguém que corresponde. Nota, Adão ele está dando nome para os animais e ele reconhece que há algo nele que se distingue da criação. E aí quando ele está buscando, ele não vê que há ninguém que possa ser face a face com ele, não tem alguém que ele pode corresponder. Ele tem o cachorrinho dele do lado dele, ele tem o leãozinho dele que ele cuida de estimação, mas eles não são correspondentes a ele. Até que então ele pode conhecer alguém que é essa auxiliadora idônea, alguém que corresponde face a face. Ele pode olhar nos olhos dela, ele pode comunicar-se com ela e receber em troca a comunicação também. Então, assim como Adão, Eva também participava da imagem de Deus. Ela tinha a possibilidade de comunhão e comunicação com Deus também. Então, de maneira nenhuma, em nenhum momento, por causa da queda do homem, ele começa a tratar a mulher como alguém inferior, infelizmente, na história, mas esse não era o plano de Deus. Há sim responsabilidades diferentes, mas não como natureza, de natureza diferente. Nós somos das mesmas qualificações da imagem de Deus em nós. Adão era corregente no domínio e liderança e ambos estavam responsáveis pela criação de Deus, de toda a criação. Os dois eram representantes de Deus para a criação, os dois estavam reproduzindo a imagem de Deus, refletindo a imagem de Deus em tudo aquilo que foi criado. Segunda característica interessante, que a Bíblia coloca ela como companheira do homem. Então o texto do versículo 23, Adão exclama, a gente descobre isso da mulher, não pelo que ela fala, mas pelo que o Adão elogia de Eva. Então, de novo, você vê a beleza, a graça, a beleza do texto quando Adão olha e fala, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é aquilo que eu estava procurando, ela é aquilo que eu preciso. Então Adão ele estava consciente de que algo faltava, e Deus então cria a mulher para completar os anseios do homem. O homem sabia que algo não estava completo. E aí, quando Eva chega, ele se sente então completo com ela estando ali. Então a mulher é o que faltava para companheirismo, para comunhão, para compartilhar do amor, da confiança, da devoção, no círculo do relacionamento familiar, da intimidade familiar que Adão iria desfrutar nesse momento. E terceira coisa, de novo, voltando a essa ideia da auxiliadora idônea, é um aspecto bem importante aqui. Homem e mulher são interdependentes, eles estão ligados em muitos aspectos. O homem ele precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Então quando diz, mas o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. O homem precisa dessa emoção. E quando a mulher é emocional, ela precisa também desse equilíbrio racional.
e um precisa do outro, os dois se completam. Infelizmente vivemos num tempo em que parece que homem e mulher têm se afastado, tem virado uma guerra, especialmente em um livro que tem sido escrito, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus, e criando dois mundos completamente distintos. Realmente tem diferenças, mas no plano de Deus, Deus não fez homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Homem e mulher são da Terra. E talvez o que nos falta é a gente poder nos submeter à palavra de Deus e obedecer aquilo que Deus nos fala para desfrutarmos desse tipo de relacionamento que é o que Deus planejou. E não do que eu quero ou do que a minha esposa queira, mas daquilo que Deus coloca, as expectativas de Deus. E não as nossas expectativas e até mesmo expectativas que podem até ser muitas vezes pecaminosas, incorretas. Então olha que interessante aqui nesse texto, alguém disse o seguinte, eu estou só reproduzindo o texto. A mulher ela não foi tirada da cabeça do homem para não se sentir superior e querer dominá-lo. Ela não foi tirada dos pés para não se sentir inferior e ser subjugada por ele, mas foi tirada do seu lado. De sob o seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada. Então isso é muito bonito, né? Então nós temos aí no relato da criação do homem e da mulher, nós podemos entender a nossa identidade. Isso é importante, parece algo tão simples e algo tão, muitas vezes até mesmo batido, mas precisamos olhar para isso com esses olhos, de entender que Deus está trazendo a definição do que é ser homem e mulher do ponto de vista dele, e não do ponto de vista da sociedade, do nosso mundo ao redor, né, seja do machismo ou do feminismo, seja qual for o ismo. Nós precisamos ser daquilo que Deus está dizendo, né, olhar para isso e trazer isso para nós, aplicar isso para a nossa vida. Com isso, então, nós podemos fazer algumas aplicações. Nota aí o casamento conforme o plano de Deus. E aí nós temos isso na sequência do texto. Deus faz o homem, Deus então vai lá e faz a mulher, e logo em seguida nós temos o quê? Quando Deus faz o homem, depois ele faz a mulher, nós temos o quê? O casamento. E aí nós temos algumas características que eu quero destacar aqui. Primeira coisa que você vê é um relacionamento heterossexual, onde você tem o homem e tem a mulher, o sexo feminino e o sexo masculino. Alguém brincou dizendo, Deus não fez Fred e Barney, né? Ele não fez os Flintstones dentro de Gênesis capítulo 2. Ele fez Adão e fez Eva. Nota o texto, como é que ele descreve, né? Tanto no capítulo 2, versículo 24, como Gênesis 1, 27. Deixa o homem se una à sua mulher. É bem específico, né? O homem e mulher. Macho e fêmea os criou. Então é muito enfático o que Deus está colocando aqui, né? Esses são termos que enfatizam a distinção sexual, um aspecto complementar dentro da humanidade. Ao criar homem e mulher, Deus definiu a humanidade em apenas dois sexos que mutuamente se complementam para tornarem-se uma só carne. Adão ele reconhece que Eva foi criada para ser sua companheira e declara. E aí versículo 23, a gente acabou de falar sobre esse texto, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então, ela é a fêmea e ele é o macho, né? O homem e a mulher. Então, casamento, conforme o plano de Deus, tem essa ênfase heterossexual bem clara no texto e de modo simples, de modo claro. Outra ênfase também é que ele é um casamento monogâmico. Olha lá, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou para até ele. Olha que interessante isso no versículo 22, né, do nosso texto. A costela que o Senhor tomara da mulher, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, nota esse artigo indefinido, né, mas singular, uma mulher e a levou até ele. A Deus criou uma mulher para o homem, e apenas o homem que se une à sua mulher, para ambos tornarem-se uma só carne. Então esse foi o plano de Deus, quando ele criou o primeiro casal, ele criou Adão e Eva, né, um homem e uma mulher. É importante lembrar que mais tarde, logo que acontece a queda, e a gente vai falar sobre isso também mais tarde, a primeira coisa que o homem faz é o quê? Ele institui a poligamia, o casamento com múltiplos cônjuges, né, mulheres.
E aí isso aparece adiante em Gênesis, mas é uma questão do desvio do homem, esse não foi o plano de Deus. Deus ele tolerou, mas ele nunca aprovou a poligamia. É tão interessante para você ver um relato que me chamou a atenção algum tempo atrás, é quando você vê Jacó, que ele casou com Lia, mas ele amava a Raquel. Mas ele casou com Lia primeiro. E depois, por essa questão de poligamia, ele trabalha mais anos para conseguir casar com Raquel, porque ele ama a Raquel. Mas olha que interessante, no texto fala que quando Lia morre e Jacó, Israel, ele morre, ele é enterrado com quem? Com Raquel ou com Lia? Deus, ele honra a Lia e Jacó, ele é enterrado com Lia. Então é muito interessante para ver isso. Todas as vezes que o texto fala da primeira esposa, grande ênfase sempre é com a primeira esposa. Você nota até mesmo pela questão de não poder ter filhos. Muitas vezes a segunda esposa, em geral, era aquela que não podia ter filhos. Então isso traz um significado, mostrando a Deus ele tendo tolerância, mas não aprovando a poligamia como parte de prática natural daquilo que ele fez. O natural do que Deus tinha feito era esse o seu plano. Terceira coisa aqui, permanente. Nota aí, versículo 24, se une. Então essa palavra aqui é uma expressão bem especial no hebraico, tem a ideia de um papel colado. Se você já tentou separar duas folhas coladas, você vai ver que não tem como, vai estragar, vai rasgar, vai ficar marcas um no outro. Então a ideia aqui de colar-se à sua própria esposa. Deus ele planejou e determinou que o casamento fosse indissolúvel. Então eu gosto muito daquela ilustração na cerimônia de casamento da vela, em que há duas velas, né? E aí os pais vêm e unem aqueles dois, os pais acendem as duas velas e o casal vai, pega cada vela e une em uma vela só. Então representando essa união que acontece entre homem e mulher, né? Essa representação, essa pantomima do casamento, que é duas vidas, agora é uma chama só. Então é algo tão precioso que essa relação se converte num modelo de relacionamento entre Cristo e a igreja. É algo tão especial que o apóstolo Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E ele fala dessa união indissolúvel, infelizmente por causa do pecado, né? Às vezes nós enfrentamos situações, né? Mudanças e situações assim, até mesmo pela limitação da vida, né? Nossa vida sendo temporária, às vezes sofremos o luto do cônjuge, né, que se perde, mas ainda assim, no modelo de Cristo, a igreja, sendo Cristo eterno e a sua igreja também de vida eterna, nós vamos ter essa união, esse relacionamento indissolúvel entre eles. Então o casamento ele aponta, o casamento, homem e mulher, ele na verdade é um símbolo que aponta para algo maior, que é essa união de Deus com o homem e a humanidade. Então nós temos esses aspectos aí tão especiais no casamento que a gente pode perceber no plano de Deus. De novo, são elementos simples, mas que são onde nós construímos grandes princípios de vida de vida, de casamento, de princípios de aconselhamento bíblico, através até mesmo do entendimento do significado desse texto, e a gente encontra tudo isso, né, no relato da criação do homem e da mulher e da união deles. Qual é o nosso desafio, então, para o nosso estudo de hoje? Olha aí, nós não somos obra do acaso nem da evolução, tá bom? Nós fomos criados por Deus, a sua imagem, sua semelhança, nós refletimos a pessoa de Deus, os seus atributos, e o homem e mulher, eles existem para governar o mundo, né? Eles foram colocados como parte do plano de Deus, com o casal, para completar um ao outro, para completarem-se mutuamente. Então, que grande desafio, que grande privilégio a gente poder entender o plano de Deus e poder, entendendo o plano de Deus, poder aplicá-lo em nossa vida também, de acordo com a sua vontade. Que Deus nos ajude a poder fazer isso, a poder aplicar isso em nossos relacionamentos, em nossos lares, em nossas famílias, cada vez mais que nós entendemos aquilo que Deus diz na sua palavra, para viver isso também em nossos lares. Que Deus nos ajude, através desse princípio de Gênesis, a viver isso também em nossos dias hoje. Tá bom? Nosso próximo estudo, nós vamos falar então sobre esse problema tão sério
esse problema tão grave em que Deus criou Gênesis 1 e 2 de um modo tão maravilhoso e agora, por causa do pecado, como isso afetou não só a história desse casal primeiro, mas também todas as nossas vidas até hoje, até a redenção completa de Deus que vai se dar no futuro. Vamos agradecer a Deus nesse momento e orar a Deus pedindo o seu conforto sobre nossas vidas, sua sabedoria e sua ajuda também para vivermos isso. Senhor, somos tão gratos porque temos a sua palavra, podemos ter uma igreja onde podemos ter os recursos de compreensão, nos ajuda a vivermos isso tão precioso para ver a maneira como o Senhor relata, nos detalhes da criação do homem, da mulher, os valores de cada um que se aplicam para nós também e especialmente para os nossos casamentos, nossos lares, através da nossa vida, nosso exemplo aos nossos filhos, netos, a cada um, ó Deus, que podemos testemunhar da salvação que o Senhor nos deu em Jesus e poder viver isso em nossos lares também. Preserva, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nossos casamentos, nossos lares. Nós oramos agradecidos ao Senhor, mais uma vez, em nome daquele, ó Deus, que é o nosso bendito Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe você grandemente. Até o nosso próximo estudo.